Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre a súmula 442 do Tribunal Superior do Trabalho. Será que cabe recurso de revista no rito sumaríssimo? É sobre isso que fala a súmula 442 do TST. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero saber se você já está inscrito aqui no nosso canal, porque você sabe muito bem, toda semana tem conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho para você que está fazendo as provas do TRT. Você sabe muito bem que vai ter prova do TRT São Paulo agora em agosto de 2025. Essa aula também serve para você que está se preparando para a prova da OAB e, além da prova da OAB, futuramente para a prática trabalhista. Olha só um conteúdo que serve para 3 possibilidades que podem mudar a sua vida seguindo o caminho do direito do trabalho e processo do trabalho. Outra coisa, pessoal, se você já se interessou por essa informação, por essa súmula 442, se você já acha legal saber se cabe recurso de revista do rito sumaríssimo, já dá um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seu amigo, com a sua amiga, com o seu colega, porque a partir do momento que você dá um like nesse vídeo e compartilha esse vídeo, já está ajudando tanto aquele seu amigo, a sua amiga, como também está ajudando aqui o nosso canal, porque toda vez que você compartilha e dá o like, a rede social percebe que esse é um conteúdo bacana, esse é um conteúdo legal, um conteúdo que vai te trazer benefícios e ele vai multiplicando a transmissão desse vídeo e desse canal para outras pessoas também. Pessoal, estamos aqui nas últimas semanas, nas últimas aulas, conversando sobre as súmulas do TST, para você que vai fazer toda espécie de provas, seja a prova da OAB, prova de TRT, prova de alguns cargos públicos ou de advocacia pública, que caia direito do trabalho e processo do trabalho. Você precisa conhecer as súmulas do TST, pessoal. As súmulas do TST, elas são amplamente utilizadas na Justiça do Trabalho, pelos juízes do trabalho e pelos advogados de reclamante e reclamado na hora de defender as suas teses. E você que está fazendo aqui uma prova de concurso público, seja uma prova de TRT ou uma prova da OAB, você não pode ir para a sua prova sem conhecer as súmulas do TST. Na aula passada, acabei de conversar com vocês sobre a súmula 338. Isso aí, eu sou advogado trabalhista. Eu, numa mesa de audiência trabalhista, a súmula 338 ela vem à tona. Então, percebe que existem, inclusive, algumas súmulas que o juiz defere ou indefere alguns pedidos, ou julga procedente ou não um pedido com base na súmula. Na aula passada, o juiz ele vai julgar procedente ou improcedente uma súmula com base uma ação com base na súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho. E aqui, pessoal, quando eu vou conversar com vocês sobre a súmula 442 do TST, não é diferente do que trata a súmula 442 do Tribunal Superior do Trabalho. Ela quer saber o seguinte, ela já nos fala e você precisa saber o seguinte: será que cabe recurso de revista no rito sumaríssimo por contrariedade à orientação jurisprudencial? O que eu estou dizendo aqui? Será que cabe recurso de revista no rito sumaríssimo por violar OJ? É sobre isso que eu estou falando. E eu vou conversar com vocês. Mas antes de mais nada, você primeiro
vai lá no artigo 896 da CLT. Você já deve ter estudado a súmula 896 da CLT, que fala da hipótese de cabimento do recurso de revista. Se você ainda não fez isso, para o vídeo e volta lá para estudar a súmula 896 da CLT. Por quê, pessoal? Estudar súmulas é muito importante. Mas antes de você conhecer uma súmula, você precisa conhecer a legislação, você precisa conhecer a origem de todo o entendimento da súmula e da onde que gerou a interpretação. Da onde a súmula chegou a essa interpretação? A súmula está interpretando o artigo 896 da CLT. Então você tem que ter pleno conhecimento da legislação. E lá no artigo 896 fala das hipóteses de cabimento de recurso de revista, as linhas A, B e C. E olha o que fala. Caberá recurso de revista das decisões da turma do TRT. Você teve a sentença, vamos imaginar que você perdeu a sentença, entrou com recurso ordinário lá para o TRT, também perdeu o recurso ordinário lá no TRT, ou então foi o inverso, você tinha ganho, depois você perdeu lá no TRT, aí você entra desse acórdão do TRT que vai caber o recurso de revista lá para o TST, das turmas do Tribunal Regional do Trabalho. E olha as hipóteses que nos são colocadas aqui no artigo 896 da CLT. Primeiro é o seguinte: em todo acordo, em toda decisão do TRT que tiver uma interpretação da lei federal diversa por outro tribunal, ou seja, o TRT Rio interpretou lei federal de um jeito, o TRT de São Paulo interpretou de outro jeito. Quando tiver essa divergência de interpretação entre TRTs, caberá recurso de revista. Também caberá recurso de revista quando contrariar súmula de TST e súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Cabe também recurso de revista, pessoal, quando ocorrer uma interpretação diversa ou de lei estadual ou de acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho, regulamento interno, tudo isso previsto no artigo 896 da CLT. Mas ainda tem mais, ainda caberá a interposição de recurso de revista, pessoal, para o Tribunal Superior do Trabalho, quando houver ou violação literal de lei federal ou violação da Constituição da República. O que eu quero dizer com isso? Além de todas essas hipóteses aqui, se tiver uma violação literal de lei federal ou violação da Constituição da República, olha só o que pode acontecer aqui. Você, lá na sua tese, você estava se utilizando do artigo 468 da CLT, que trata ali do princípio da inalterabilidade do contrato de trabalho. Aí você percebeu que a sentença ou que o acordo violou literalmente o dispositivo do artigo 468 da CLT. Poderia ter violado, quem sabe, outro artigo, poderia ter violado o artigo 611-A da CLT, que fala do negociado sobre o legislado. Poderá a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho versar sobre alguns assuntos ali, versar, por exemplo, sobre jornada de trabalho, sobre hora extra, sobre jornada 12/36. Aí na convenção coletiva de trabalho tinha uma previsão que era a sua tese defensiva ou a tese autoral, por exemplo. Só que no acórdão ou na sentença violou
O artigo 611-A, violação de lei federal, cabe recurso de revista nessa hipótese. Ou então, quem sabe, violou de forma direta e literal a Constituição da República. Aí, violação direta e literal da Constituição da República, vai caber recurso de revista. Por exemplo, na sua defesa, você informou ali que estava sendo violado o devido processo legal previsto no artigo 5º da Constituição. Você poderia ter colocado também como tese da sua defesa violação do princípio da unicidade do sindicato previsto no artigo 8º da CLT. Poderia ter sido violado, quem sabe, o artigo 114 da Constituição da República, uma das competências da Justiça do Trabalho. Todas essas violações diretas e literais da Constituição da República, caberá, naturalmente, a interposição de recurso de revista. Até aí tudo bem, até aí a regra, tenho certeza que você já conhece todas as hipóteses de interposição de recurso de revista. Só que lá no parágrafo 9º do artigo 896 da CLT, ele nos fala o seguinte: não caberá recurso de revista no rito sumaríssimo, exceto quando violar súmula do TST e ofensa direta da Constituição da República. Presta atenção, banca de concurso, seja a prova da OAB, seja TRT, seja qualquer outra prova, eles adoram as exceções. Eles adoram as exceções. Então, fica atento nesse parágrafo 9º do artigo 896, porque ele está dizendo, ó, não cabe recurso de revista no rito sumaríssimo. Estou falando rito ordinário? Não. Estou falando rito sumário? Não. Estou falando rito sumaríssimo. Inclusive, já digo logo, aproveitando aqui a minha deixa de rito sumário, já te aviso, só cabe recurso de revista no rito sumário por ofensa direta e literal da Constituição da República. Já te dou esse presente aqui. Estou falando de rito sumaríssimo, mas já que eu já puxei esse assunto do rito sumário, já te falo, só cabe recurso de revista no rito sumário quando violar Constituição da República. Agora volta para mim aqui, volta para o rito sumaríssimo, pessoal. Só cabe recurso de revista no rito sumaríssimo quando contrariar súmula do TST, por exemplo, como contrariando, por que não, a súmula 338 do TST da aula passada. Por que não aqui até a súmula 442? Essa é a tese da súmula 442. É só para você conhecer aqui, saber que só vai caber no rito sumaríssimo recurso de revista quando violar súmula do TST e quando violar também ofensa direta da Constituição da República. Aqueles 3 exemplos que eu dei lá. Artigo 5º, violou o devido processo legal previsto no artigo 5º do rito sumaríssimo, cabe recurso de revista. Violou o princípio da unicidade, artigo 8º da Constituição da República, cabe recurso de revista. Violou também, pessoal, o artigo 114 da Constituição da República, das competências da Justiça do Trabalho, cabe recurso de revista no rito sumaríssimo. É essa uma das hipóteses aqui. Perceba que a súmula, o verbete sumular, ainda nos traz uma dúvida. Olha a ementa da súmula: procedimento sumaríssimo, cabimento de recurso de revista
em caso de violação à orientação jurisprudencial. O que ele está te perguntando? Depois de tudo isso aqui que eu te falei, cabe recurso de revista no rito sumaríssimo por ofensa ao OJ, por ofensa à orientação jurisprudencial? Sim ou não, pessoal? Já sabe? Deixa eu te perguntar. Tudo isso aqui que eu falei, em algum momento eu falei de violação à orientação jurisprudencial? Não falei nada sobre orientação jurisprudencial, seja no artigo 896, ou seja, pela interpretação pelo Tribunal Superior do Trabalho, no rito sumaríssimo, não vai caber recurso de revista por violação de orientação jurisprudencial. É sobre isso que a súmula 442 está falando. Então, se você estiver numa prova e ele te falar assim, cabe recurso de revista no rito sumaríssimo por violação de OJ, por violação de orientação jurisprudencial, tá certo ou tá errado? Tá totalmente errado, porque a ausência de previsão legal, é isso que fala a súmula. Se a legislação não deu essa possibilidade de recurso de revista por contrariar orientação jurisprudencial, o Tribunal Superior do Trabalho também foi na mesma linha, falou, não tem nada a ver, se a lei não deu essa possibilidade, e o TST também não vou me meter nisso, não cabe, e você e eu e nós aqui devemos saber que não cabe recurso de revista no rito sumaríssimo por violação à OJ, orientação jurisprudencial. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo, meu amigo, meu amigo. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.